Oi, gente, como que vocês estão? Como tá esse período para vocês? Eu tô estranhando bastante gravar as aulas nesse outro formato, mas também reconheço que é uma possibilidade da gente dar continuidade aos nossos conteúdos, ao nosso aprendizado. O tema da nossa aula de hoje é paternidade. Antes de falar do nosso tema, eu queria também agradecer que vocês estão sempre dando retorno, sempre comentando como que estão as aulas. Isso faz diferença, né, para quem está em casa, criando as aulas de uma forma tão diferente, de poder ver vocês reagindo, vocês perguntando, vocês participando diretamente. Falaremos hoje então de paternidade e cuidado. Eu lembro que no ano passado, quando a gente estava associando aos temas do estudo de caso, nós falamos bastante sobre uma questão que é muito frequente no Brasil, em outros lugares, que é a ausência paterna, né? Existe o biologicamente pai, mas sem que haja essa participação, esse envolvimento na criação e no cuidado. Aí também experiências mais difíceis, como violências, negligências, abandonos. Só que hoje, nessa aula, eu escolhi falar sobre quando o homem torna-se pai, participando, cuidando, educando, se envolvendo. Na aula seguinte, que eu vou discutir um pouquinho das notícias de vocês, eu vou entrar um pouco nas questões dos desafios, né? Se alguém quiser, inclusive, abordar as questões de paternidade na notícia que me enviar, também é possível. Antes de entrar nos vídeos sobre paternidade especificamente, eu queria meio que esclarecer uma polêmica, que a psicanálise ela é meio que conhecida por dividir em função materna e função paterna, né? Como se houvesse o papel de mãe e o papel de pai, e como se coubesse às mulheres cumprir o papel de mãe e coubesse aos homens cumprir o papel de pai. Não é assim, né? Quando a psicanálise fala sobre função é diferente de papel, né? Papel seria algo que a pessoa está destinada a ocupar, está destinada a cumprir. Já a função, essa palavra na psicanálise é o que é necessário para que a criança se desenvolva. O que é necessário para que ela se desenvolva de uma forma saudável, para que ela se desenvolva de uma forma positiva, tanto fisicamente, mas também psicologicamente, né? A saúde psíquica, a questão do desenvolvimento subjetivo, os aspectos cognitivos, os aspectos afetivos, os aspectos integrais. Eu vou me basear nesse livro aqui, que chama Criar Filhos no Século XXI, de uma psicanalista que chama Vera Iaconelli, e ela tem um capítulo que diz o que é função afinal, né? Deixa eu ver aqui. Qual a nossa função afinal? Vera Iaconelli. O que a Vera Iaconelli está nos trazendo é que o que a Vera Iaconelli vai nos trazer é assim: que funções são necessárias para que uma criança se desenvolva, para que uma criança tenha um contexto propício ao seu desenvolvimento, né? Se a gente for pensar, o mito do instinto de que por ser mulheres que têm útero e são capazes biologicamente da gestação e da amamentação, fica parecendo que apenas as mulheres seriam capazes de determinados cuidados, né? Vocês me ouvindo falar agora o que seria a função na parentalidade, né? São cuidados que podem ser proporcionados tanto por homens quanto por mulheres e que não necessariamente estejam envolvidos na reprodução biológica, né? Então, toda a experiência parental vem da escolha,
Toda a experiência parental vem da construção, do aprendizado, né? Mesmo que eu, mulher com útero, tenha engravidado, tenha passado pelo parto e amamente, né? Tornar-me mãe não vem dos processos biológicos diretamente, vem dos processos subjetivos. Então, quando eu adoto, passo pelo processo judicial de adoção, eu também me torno mãe. Um pai, mesmo que seja ele que participou com o espermatozoide na fecundação, é outro processo de tornar-se pai. E como que a gente vai se tornando pai ou mãe? Né? Como que se constrói essa experiência da parentalidade? A Vera Iaconelli, ela vai propor as seguintes funções: a função de acolher, a função de reconhecer, a função de interpelar, a função de educar e de responsabilizar, a de transmitir e a de amar. Então, todas as crianças, para terem um contexto propício, elas precisam ser acolhidas, né? Esse acolher é o que a gente tem conversado nas demais aulas, que é a questão da sustentação, do suporte, aquela palavra em inglês que chama holding, que pode ser tanto para pegar no colo, quanto para abraçar, quanto para dar força, para segurar, essa sustentação em vários sentidos, esse suporte, né? Então, quando eu alimento, quando eu coloco para dormir, quando eu troco a fralda, quando eu dou banho, quando eu troco a roupa, quando eu cuido da saúde, quando são questões de que essa criança estará segura, essa criança estará protegida, né? E isso vai garantindo uma continuidade física, porque as necessidades físicas estão atendidas, e também uma continuidade psíquica que fará com que uma subjetividade emerja. Então, quando eu alimento, eu não alimento só de comida. Nós somos mamíferos, mas junto com o leite vem muita coisa. Tanto que a gente consegue até ver bebês bem pequenos estranhando o leite ou virando o rostinho pro leite e com muita sede, do olho no olho, do toque, do cheiro, das vozes, né? Então nós temos essa sede do contato, essa fome do contato, não só quando bebês. Então o acolhimento é esse conjunto de funções que vão fazer com que a criança se sinta segura. O reconhecimento está em tornar a criança... Então, a gente está falando das condições de continuidade física e psíquica para que emerja uma subjetividade. E essa subjetividade será reconhecida. Se vocês forem prestar atenção, quando alguém conversa com uma criança bem pequenininha e essa criança chora, a gente costuma dizer assim: tá com fome? Ai, que fominha que eu tô. Ah, não, acho que é o dentinho. Tá doendo o dentinho? Que dor, que dor. Antes que a criança seja capaz de se expressar, a gente conversa com ela pressupondo que ela se expressa. A gente não sabe se é fome, se é dentinho, se é fralda. Vai descobrindo, vai aprendendo. Mas existe esse movimento de ir falando com a criança como se a criança estivesse nos dizendo. E assim a criança vai sendo inserida na linguagem. Ela vai sendo inserida como um sujeito de desejo. Inserida como um sujeito que demanda. Né? Quando chega em casa e fala: oi, cheguei. Ah, você tava com saudade, né? Que saudade. A gente vai, antes mesmo de saber nomear essa tal de saudade, saber entender o que é essa tal de saudade, a gente vai conversando com a criança, inserindo a criança na linguagem, inserindo a criança no vínculo, né? E nós, como responsáveis pela criança, nós temos em nossas mãos alguém muito indefeso, muito frágil, muito vulnerável. Mas tornar-se pai, tornar-se mãe, a função da parentalidade é fazer com que dessa dependência e vulnerabilidade total a criança possa ir ganhando autonomia, independência, e para isso é preciso que eu a coloque
como alguém que vai avançando, vai se tornando capaz, vai conquistando. Isso é o que a gente chama de interpelação. Então pensem, a função de acolher, a função de reconhecer e a função de interpelar são funções que vão ser exercidas por quem cuidar, por quem amar. Não depende de ser homem ou de ser mulher. Então, tornar-se pai é tornar-se aquele que cuida, que acolhe, que reconhece, que interpela e que educa. Né? Educar faz parte de você ensinar para essa criança quais são os recursos que ela vai ter para essa independência, para essa autonomia, para se relacionar com o mundo. Desde a linguagem, né, no Brasil, falar português, a como me alimentar, como andar, como me movimentar, como cuidar de mim, como escovar meu dente, como usar o talher, né? Vai se inserindo numa cultura, isso é educação. Fala bom dia, fala por favor, fala com licença, educação. Você está preparando a criança para ela se relacionar com o mundo. E por isso, para isso são muito importantes as regras, os limites, mostrar que para a gente conviver inclui se importar com os outros. Essa é a função de educar, que também pode ser cumprida por homens e mulheres, né? A transmissão psíquica, a gente transmite para a criança, né, a nossa história, que ela faz parte daquela família, que ela faz parte daquele ciclo, daquele percurso, e essa transmissão se dá tanto de forma consciente quanto inconsciente. Né? Cuidar de alguém é essa pessoa estar banhada na história da qual também somos partes. E essa história tem aspectos que são conscientes para nós e também que são inconscientes. Né? A transmissão é uma das funções parentais que deixa muitas marcas psíquicas no sentido de quem essa pessoa se tornará. Né? E é muito o que se trabalha numa terapia. Uma criança, às vezes, quando não é conversado com ela algo difícil que a família está passando, ela manifesta em sintomas. Porque ela pode não entender o conteúdo consciente, mas ela entende os cochichos, ela entende as expressões de preocupação, ela entende a tensão no tom de voz, ela entende, é transmitido. A gente não transmite apenas o que a gente escolhe transmitir. E por fim, para a criança sobreviver física e psiquicamente, ela será amada. O amor não é um amor romântico das novelas, do conto de fada, do Felizes para Sempre. O amor é estar psiquicamente presente para aquela pessoa que cuida, que se importa, que se preocupa. Quando a gente ama e se importa com alguém, há um lugar psíquico construído em nós. Então, tornar-se pai é um processo em que vai sendo construído um lugar psíquico, em que a pessoa cuida, se envolve, se dedica, se importa, se preocupa, se entrega. E esse processo a gente também chama de amor. Então, ao longo da nossa aula, nós veremos essas experiências, né, de pessoas que estarão cumprindo a função parental. Nós falamos sobre mães, algumas das aulas anteriores, alguns exemplos, por exemplo, como é o processo do parto, da gestação, da adoção, e também os pais, que podem se tornar pais com o início biológico, com o início de adoção, com o início de um relacionamento, né, com a mãe da criança. O que é se tornar-se pai? É sobre isso que falaremos na aula hoje. Mais uma vez a gente tem a participação especial da Tainá, né? E como ela falou nas aulas anteriores sobre o aconselhamento psicológico, o pré-natal psicológico, a psicologia perinatal, ela também vai falar do papel do pai nesse processo. Nosso exercício de hoje será vocês conversarem com alguém que teve essa experiência de paternidade e cuidado, como foi para essa pessoa tornar-se pai. Caso vocês não conheçam ou não tenham acesso agora para conversar, podem procurar um depoimento na internet. Tá certo? Uma boa aula.